Vamos falar sobre recovery, tá? Que é a nossa base de aprendizado e de conduta com relação a condições de emergência, né? Não vou abordar praticamente como também emergência, mas com emergência de maneira geral, tá? Recovery 2024, porque a gente teve o recovery 2012. Então, 2024 teve uma atualização. Quando minha aula do recovery 2012 estava boa, aí lançaram 2024. Eu estou começando ela praticamente de novo, quase do zero, tá? Eu vou explicar um pouquinho também quais são as diferenças de 2012 e 2024. O que que significa? Que existe a forma certa e a forma errada de fazer a animação. Hoje, o recovery ele fala o que a gente tem como baseado em evidência, realmente comprovado cientificamente no mundo inteiro, o que funciona na reanimação de cão e gato. Só tem essas recomendações, só tem de cão e gato e ser humano. Significa que se eu tentar fazer uma situação com um sagui, chacoalhando o rabinho dele, eu posso tentar. Não tem nada dizendo que isso é errado. Então, não faz sentido nenhum que dê certo. Mas não existe nada dizendo que está errado. Então, por isso que o repor deve ser uma margem de referência para todo mundo. Ah, mas é americana, não tem uma legislação, uma regra, um guideline brasileiro, então isso não entraria com obrigação nós, médicos veterinários brasileiros. Ele estaria com uma recomendação internacional. Por isso que a gente também precisa aplicar ele. A menos que o colégio de intensivismo brasileiro crie a avaliação deles para nossa realidade, a gente tem que seguir o brasileiro, não o americano. Então, mas o nacional não vai fazer uma coisa tão boa. Em 2024 teve participação brasileira também em algumas partes, trazendo essa referência, tá? Por isso, 2012 refletia menos a realidade sul-americana e a 2024 traz um pouco mais a realidade da gente, tá bom? E claro, vou trazer um pouco não só que o Recovery fala, tá? São praticamente 7 artigos que fazem perguntas e trazem comprovação, resposta, se há relevância científica respondendo aquelas perguntas. E aí o sétimo é realmente o passo a passo, o que a gente aprendeu com isso, como que a gente vai aplicar na prática, tá? Eu sempre trago como referência também o professor Rabelo. Esse livro dele é um livro mais antigo, a atualização desse livro é um livro menorzinho. Então, aqui ele fala, explica sobre o que é hemagasometria, explica o que é hemograma, explica várias condições da emergência. Então, essa edição acaba sendo bem completona, apesar que a nova eu não vi, mas só pela grossura eu já sei que essa aqui é mais completa, tá? E trazer um pouquinho também da minha vivência, minha experiência e a nossa realidade, tá bom? Eu gosto de começar falando sobre emergência, trazendo como referência o que é a linha da vida. Se quando eu tivesse feito meus primeiros plantões, eu soubesse a linha da vida, tudo seria totalmente diferente, assim, a abordagem que a gente faz com os nossos pacientes, tá? A linha da vida é uma coisa tão importante que até a recepcionista tem que saber, para a gente poder trabalhar e gerar essa comunicação interna. Resumidamente, sem eu precisar ler o slide, o que é a linha da vida? É o caminho fisiológico que o paciente percorre até a parada cardíaca. A gente consegue estadiar o paciente, fenotipar o paciente em que fase do risco de emergência o paciente está, tá? Não necessariamente todo paciente vai trilhar o mesmo caminho, mas vai passar por alguma das etapas até chegar à parada. Porque o recovery, a reanimação, é quando tem a parada. Quando a gente vai fazer a reanimação, é no momento que tem a parada. O recovery fala de mais coisas, mas a reanimação cardiopulmonar é quando o paciente tem parada, mas tem todo um evento que está acontecendo antes, tá bom? Essa linha da vida também é referenciada pelo professor Rabelo, nossa referência brasileira e sul-americana de emergência. Esse linha da vida foi uma publicação que ele fez no maior livro de intensivismo do mundo, com um capítulo falando sobre fenotipagem, tá? Então ele também é uma referência não só para nós do Brasil, mas também para o mundo inteiro com essa condição da linha da vida. Na linha da vida, só vou mudar aqui para vocês conseguirem chegar melhor. A gente tem que entender o que causa a parada no nosso paciente, tá? Então, lá em cima, ele está mostrando o paciente do vivo, sim, estando bem, ele vai passar para o paciente em óbito, a condição da parada cardiorrespiratória.
E o que leva o paciente a ter uma parada? E vocês acreditam que é o principal mecanismo, a ferramenta que faz o paciente parar? Você, seja isso, isso também de, tudo às vezes pode fazer errado também. Sim, mas isso leva a qual consequência? Todos eles vão partir da mesma consequência. E que tá o ponto. Todos eles toda parada cardíaca vai acontecer, vai ocorrer devido a uma consequência. E dessa consequência vai acontecer todas as coisas ruins. Aí tem vários caminhos para chegar nessa consequência, tá? Que é a falta de oxigenação celular. É a falta de oxigênio nas células que vai causar isso. Aí, dependendo de quais células vai acontecer, a gente vai ter o tipo de problema específico. O nome que acontece quando o oxigênio não chega nas células se chama choque. Igual do gatilho. Isso. Só que o choque vai ter sempre um sobrenome. Qual que foi a causa do choque? Tá? Vai ter choque anafilático, que acontece devido a uma resposta alérgica sistêmica. Através de uma CIRS, vai acontecer o choque anafilático. Tem o choque hemorrágico, tem o choque neurogênico, através de uma concussão. Então, tudo, o choque é quando falta oxigênio em áreas vitais, vitais ou generalizadas, mas quando falta essa condição de oxigenação. E o sobrenome vai ser a causa, o que aconteceu o que causou o choque, a falta de oxigênio nas células. Tá? E o oxigênio vai chegar nas células a partir daquele caminho, volume de oxigênio versus o delivery de oxigênio. DC, não é dos quadrinhos, né? Débito cardíaco vai ser a consequência da frequência cardíaca versus o volume sistólico, o volume que sai do coração no assístole. Isso se chama débito cardíaco. E o débito cardíaco ele vai fazer parte da equação que é o delivery de O2. A entrega de oxigênio, delivery de O2, vai ser o produto da concentração arterial de oxigênio versus o débito cardíaco. Então, qual que é a entrega de oxigênio que aquele corpo está causando? Vai depender do quanto oxigênio tem no sangue, concentração arterial de O2, versus quanto de sangue esse coração entrega. Tá? A concentração arterial de oxigênio vai depender da hemoglobina, valor de hemoglobina que ele tem, versus uma constante, que é 1,34, versus a saturação de oxigênio da hemoglobina e a sua constante, que é 0,03, versus a pressão de O2. Pressão O2 é um valor que a gente tem na hemogasimetria, que é quanto de oxigênio, quanto de gás está forçando a entrar na hemoglobina. Tá? Então, essa pressão O2 também, ela é a capacidade do oxigênio transpor líquido, sair do pulmão, entrar no oxigênio, entrar pelo sangue e chegar na hemácia. O oxigênio ele sempre vai ser transportado pela hemoglobina. O gás carbônico não. Mas o oxigênio sempre vai ser transportado pela hemoglobina. Então, essa pressão O2 é a capacidade que o oxigênio, quanto de oferta de oxigênio tem, para ele sair da alvéola, passar pelo líquido e chegar na hemoglobina. Tá? De maneira rápida, para não cagar 5 páginas do livro de fisiologia. Tá bom? Então, através de todos esses valores que a gente estima do nosso paciente, nem sempre a gente tem esses valores calculados. Por exemplo, débito cardíaco, para eu saber o real débito cardíaco, o padrão ouro, eu tenho que colocar um catéter na jugular esquerda, ele vai entrar pelo coração, eu vou ter que fazer um caminho com esse catéter para ele pegar no ventrículo, para ele chegar numa câmara específica para ele medir esse débito cardíaco. Consequência de hemorragias, tromboses. Então, assim, não é um método considerado método ouro, mas para trabalho científico, para a gente testar outros métodos. Então, por exemplo, a gente tem um ecocardio transanestésico. A gente vai mensurar o coração, que vai chegar no valor bem parecido da colocação desse catéter. Bem parecido. Não é o melhor, mas é o que a gente pode fazer não invasivo. Tá? Então, isso que é a avaliação para o débito cardíaco mais perfeito que a gente tem durante uma anestesia, por exemplo. A gente pode fazer isso, como é um ultrassom,
Pode fazer isso na emergência, pode fazer no intensivismo, pode fazer no UTI, pode fazer no centro cirúrgico. Tudo bem, o cardio naquele momento, tá bom? Mas, na anestesia, a gente estima, a gente mede a frequência cardíaca e estima qual que é o volume sistólico, tá? Então, a gente consegue entender como que está acontecendo isso no paciente, se ele está tendo prejuízo ou não do débito cardíaco, tá? A concentração de O2, eu fiz a contagem de hemoglobina prévia, eu sei se o paciente tem deficiência de hemoglobina ou não. Eu estou ofertando oxigênio 100% para ele. Vejo se o pulmão dele está saudável, se ele tem edema pulmonar, se ele tem uma metástase. Eu sei que a concentração de oxigênio no sangue arterial vai estar prejudicada. Então, tudo isso eu vou olhar no exame pré-anestésico. Para, durante o procedimento, eu não ficar contando se aquilo está acontecendo de fato ou não. Será que é? Será que é? Não. Já fiz os exames pré-anestésicos para garantir que durante a anestesia não tenho problemas tão graves. Pode acontecer um problema durante a anestesia? Pode. Por exemplo, trombose. Graças a Deus não é tão comum, mas pode acontecer. Gera uma trombose numa ramificação principal do pulmão, que metade do pulmão não oxigena mais. Porque tem trombo ali na artéria pulmonar, impedindo que aconteça hematose. E eu perdi a absorção de oxigênio 50% numa pancada. Tá? Pode acontecer? Pode acontecer. A maior risco de trombose na anestesia está relacionado com pacientes oncológicos. Então, praticamente toda neoplasia, a gente acaba tendo um fator de risco para isso. Isso é reversível? Seria reversível se eu fizesse um fluxo, uma desobstrução imediata. Sabe aquela imagem do... Eu esqueci o nome do exame, mas é um exame que a gente faz no ser humano, então o fluxo parece um raio-x revertido, assim, e aí aquele lá faz a desobstrução. Então, tipo assim, a gente não tem isso na realidade de medicina veterinária. Tá? Mas da peptide não dá. Pegar do humano, acho que sim. Só que aí você tem que investir em equipamentos, você vai ter que ter uma estrutura para uma coisa que acontece muito pouco. Entendeu? Que também, se você tiver equipamento, se tiver disposição, você diagnosticar cedo e tentar reverter, não quer dizer que vai ter sucesso. Entendeu? Então, tudo aquilo durante, tanto na emergência, como na anestesia, como numa consulta, a gente acaba estimando por valores que estão relacionados. Tá? Então, a gente está preocupado com a entrega de oxigênio, beleza? Eu vou dividir a entrega de oxigênio em 3 estruturas de avaliação que simplifica e a gente consegue ter uma referência mais aproximada do que realmente está acontecendo. Uma delas, a gente vai chamar de hemodinâmica central. Hemodinâmica central que é a oferta de oxigênio na vascularização central, em grandes vasos. A gente vai mensurar ela como? Com a frequência cardíaca, por exemplo. Se o paciente tem uma bradicardia, eu já vou ter uma avaliação lá, se eu colocar na fórmula, que frequência cardíaca diminuída diminui débito cardíaco, diminui débito cardíaco, diminui a entrega de oxigênio, por consequência, por cascata. Tá? Então, preciso que o paciente tenha uma frequência cardíaca dentro dos valores de referência. Então, para cães, a gente vai considerar até 120, para gatos de 140 a 255, uma frequência cardíaca normal. Então, se está normal e o sangue está normal, se tudo estiver normal e a frequência estiver normal, a entrega de oxigênio está tudo beleza. Isso a gente vai avaliar todos eles e conforme as alterações, a gente vai estimar o que está acontecendo. A gente não vai dizer, a frequência está normal, então a entrega de oxigênio está normal. Não, isso não significa isso. Tá? A gente vai fazer uma análise de nível de consciência, que é muito rápido, que é o AVDN. Tipo, o A significa alerta, V só responde ao estímulo verbal, só responde quando a gente chama, ele está lá dormindo, e fala com ele, ele desperta. O D só responde a estímulo doloroso, se fala com ele, não desperta, na hora que você belisca ele, ele dá um pulo. E o N que não responde a nenhum estímulo. Então, o que a gente espera que seja de um paciente normal, saudável? O alerta. Tá? Na anestesia complica porque ele está sob sedação. Tá? Então, em toda paciente que está tendo uma parada anestesiado, a primeira coisa que tem que fazer é parar de fazer anestésico e fazer todos os reversores possíveis para poder fazer essa tentativa de avaliar o sistema nervoso central. Tá? Pressão arterial média é a nossa referência, então ela tem que ficar entre 65 e 85, tá?
Eu posso considerar ainda 60 milímetros de mercúrio num paciente anestesiado, uma condição de paciente saudável é tolerado. Se o paciente já tem comorbidade, já um problema cardíaco, aquele tipo de problema, a gente pode subir o sarrafo para 70, por uma condição de garantia, tá? Paciente anestesiado, a gente pode tolerar uma média mais baixa, porque ele está com frequência mais baixa, metabolismo mais baixo. Então, a gente está ofertando oxigênio, está sobre um fisiológico que está sendo poupado, tá bom? No atendimento, a gente precisa dessa pressão dentro do normal. O paciente está em alerta, está em estado de alerta, ele tem que estar com a pressão média normal. Qual que é o problema da pressão média? É conseguir mensurar ela no consultório. Por exemplo, aqueles aparelhinhos que os avós de você têm, que aperta o botãozinho média pressão, aquilo não dá para usar em campo. Esses medidores que você compra 180, 100 reais, compra no Mercado Livre, na Shopee, que lá tem patinho de cachorro e tudo mais, não é homologado. Porque acontece? Eu tenho que ter um aparelho que mensure a pressão e que bata como uma referência com o método ouro. Qual é o método ouro de pressão nos cães? A pressão intra-arterial. Pegar um acesso arterial, medir a pressão dentro da artéria e comparar com esse medidor. Tá? Então, esses que a gente compra barato na internet, ele acaba pegando uma mensuração humana e colocando patinho de cachorro. Ela não tem validade como mensuração para cão e gato. Tá? Barato também. O animal que Sim, tem toda a situação que a gente tem que também ter um ambiente favorável para medir isso, tá? Mas mesmo se ele estiver inconsciente, você vai lá medir a pressão, esses equipamentos não são valor de referência para nós, tá? O medidor de pressão de bancada, que dá para usar no consultório, a gente tinha um que só dava para vir importado e estava um custo de 15 mil. Hoje a gente tem o nacional, ele é portátilzinho, o Edson usa também, tem uma condição de medir pressão. Ele faz mensurações seriadas e cria um relatório, você pode até cobrar para medir pressão no consultório, tá? Eu acho que está em torno de uns 3 mil esse, tá? Mas você consegue cobrar também como uma avaliação, um acompanhamento de pressão, né? Você consegue fazer isso também, tem aparelho de anestesia da mesma empresa que faz isso também, então também tem uma forma, é mais seguro e é testado, homologado e podemos usar como referência, tá bom? Então, o que a gente tem no consultório? A mensuração do Doppler. O Doppler vascular que a gente já viu. O Doppler vascular, ele só mede a sistólica, ele não mensura a média. Então, para eu falar que a pressão está boa, mensurando só a sistólica, eu preciso que em cães a sistólica esteja acima de 90 e em gatos ela esteja acima de 100. Tá? Pode ser que a média esteja baixa? Pode ser, mas não vai baixar de 65 se ele tiver com essas históricas. Tá? Não vai baixar de 60 se ele tiver com essas históricas. Tá? O problema é quando você vai tentar usar o Doppler, ele não consegue medir a pressão. Aí a pressão pode estar tão baixa que não está conseguindo mensurar. A gente tem que tratar como se fosse hipotenso ali. se Tá? for caso desse do dobro, né? Vamos supor que. Eu lembro que quando a gente tava tendo aula lá no começo do semestre, a gente teve que levar os cachorros, né? Aí, principalmente, eles foram testar o do meu cachorro. E o meu cachorro tava muito agitado, não deu pra. A gente faz, tipo. Aí, Mas, por exemplo, se ele está agitado, está ativo, então pelo menos hipotência ele não está. Tá? Se a frequência cardíaca dele vai estar super alta, a gente vai entender que não é uma condição de hipotensão. Porque aqui a nossa preocupação principal é a hipotensão. Ele pode estar hipertenso e a gente vai ter que entender outros problemas. Bom, É muito difícil de conseguir pegar essa manobra, não, treinamento e habilidade. porque nenhum cachorro conseguiu aqui. Depois, nem eu vi. amanhã a gente pega uma expressão para vocês verem. Bom, e a temperatura? Temperatura retal mostra para a gente como que está o metabolismo do paciente. Tá? Então, a temperatura que a gente espera é de 38 a 39,2, eu considero 39,5 até. E em gatos a gente poderia considerar, dependendo do tamanho do gato e quanto pelo ele tem, poderia considerar um pouco acima, mas eu considero meu teto 39,5, tá? Que entra nessa avaliação que a gente considera se o paciente está realmente hipotérmico ou está hipertérmico. Hipotermia, para mim, a gente vai considerar a hipotermia abaixo de 36,5, tá? E quando ele baixa de 34, vasoativos não funcionam. Atropina não funciona, noradrenalina não funciona, então o paciente começa a ter uma tendência a ficar vasodilatado, tá? A pressão cai muito, tá bom?
Por isso que a gente tem que cuidar muito da hipotermia. Tá? Então, essa é a avaliação hemodinâmica central. A avaliação periférica é se está entregando sangue nas periferias. Quando tem uma perfusão da hemodinâmica central, eu estou salvando o cérebro, coração, pulmão e rim. Tá? Mas eu preciso salvar o resto do corpo. Eu preciso entender como está o resto do corpo. E aí, com isso, a gente vai avaliar a avaliação periférica. Periferia, quando eu falar periferia, vocês pensam em capilares. Tá? Os capilares, o final do sistema circulatório. O objetivo final. A gente vai avaliar tempo de preenchimento capilar, o TPC. Tá? Ele não pode estar menor que 3 segundos. 2 segundos numa condição máxima. Mas ele está mais que 3 segundos para demorar essa perfusão, o paciente está tendo prejuízo. Então, o normal é abaixo de 3. Tá bom? Paciente muito estressado, eu posso acabar tendo uma condição simpática e o paciente está vasoconstrito. Tá? Aí ele vai ter um tempo mais acelerado, mas por causa de ansiedade. Tá? O delta T é uma avaliação de diferença de temperatura central com a periferia. Isso vai mostrar se o paciente está vasoconstrito ou vasodilatado. Esse valor, a diferença entre a temperatura central e a temperatura periférica, em cães, tem que ser menor que 6,5. E em gatos tem que ser menor que 8,5. O que significa isso? A gente vai colocar uma temperatura retal ou esofágica, por exemplo, na anestesia, colocar um termômetro central, tá? E mensurar a temperatura no coxinho, interdigital. Tá? A gente pode usar também aqueles da pandemia de infravermelho, só que não no pelo, na pele, tá? No coxinho. Funciona. E aí, o que a gente vai ter como relação? A gente vai medir essa temperatura com a temperatura periférica, tá? O que a gente vai ter se o paciente tiver com essa temperatura muito próxima? Se o paciente está vasodilatado, porque o calor interno chega muito rápido à periferia. Então, a diferença de temperatura vai ser pouca. Porque as extremidades estão quentes porque ele está vasodilatado, tá? Vasodilatação é uma tendência em gerar hipotensão. O paciente vasodilatado tende a pressão cair. É como se a cidade inteira abrisse as torneiras ao mesmo tempo, vai diminuir a oferta de água para todo mundo. Tá? Então, os capilares vão ficar com menos sangue por causa dessa vasodilatação. Tá? Se a distância de temperatura está muito grande, se a diferença entre a periferia e o central está mais que 6, mais que 8, é porque o paciente está vasoconstrito. Esse sangue está tendo dificuldade em chegar. Como ele demora para chegar, ele acaba perdendo temperatura no meio do caminho e a extremidade está fria. Então, extremidades frias significa que não está chegando sangue, tempo hábil de esquentar os membros. Tá? Então, com isso, o paciente está vasoconstrito. Vasoconstrição muito severa também é ruim, porque está entregando menos sangue para as periferias. Tá? E essas células na periferia estão tendo dificuldade de ser oxigenadas, vão começar a entrar em respiração fermentativa, vão começar a morrer. Tá bom? Então, tem que ter um meio termo nessa relação. Tá? É isso que a gente vai avaliar de periferia. O monitor, nosso primeiro monitor lá, ele tem 2 termômetros. Um termômetro para colocar dentro e outro termômetro para colocar fora. Tá? É essa diferença, essa baixa de pressão e diminuição de tempo, demora para entregar sangue na periferia, que cavalo na anestesia acaba morrendo. Acaba tendo aquelas lesões musculares. Muitos falam que essa lesão muscular do cavalo é ficar muito tempo apoiado, mas está relacionada a muito tempo na mesma posição com baixa pressão. Então, a pressão está baixa, ele está muito tempo em cima daquele músculo, aquele músculo vai necrosar. Aí, na hora de acordar a anestesia, ele acorda mancando, em cima da perna. Aquela égua e que será faz pouco tempo aqui. Foi isso, será? Quê? Eles fizeram uma cirurgia, né? Ah, E depois a égua começou a morrer. Vai passar? Ela descansar, não? Não sei, uma que a gente viu ela de noite aqui com a professora. Ah, sei, sei, sei. Não sei. Assim. Foi feita uma cirurgia e daí depois a égua começou a mancar. Eles usavam para laço, eu acho, coisa assim, não puderam mais. Pode ter sido isso. Tá. Diz que ela não tava assim, né? Antes da cirurgia ela estava bem, e daí depois ela Se eu não me engano, acho que não era aquela de castelo, era uma outra, mas eu não lembro que mexeram nos dentes da égua. nos dentes também. É porque a gente teve uma na aula que foi castrada, mas ela deu provavelmente em cara em algum lugar.
Ela tava com o osso do ouvido quebrado que afetou o resto. Mas acho que meio que tem batido na dor. E aí isso vai gerar morte da musculatura e vai ter esse problema no pós, tá? O TPC burburica nos intestinais. Se a gente está ouvindo o intestino funcionando, ele está bem oxigenado, bem hidratado. No momento de poupar ou uma condição de hipoperfusão, vai diminuir o oxigênio nas vísceras e as vísceras vão ficar paradas, não vai ter movimentação, tá? Então, por isso, também é um sinal de que o paciente está bem perfundido. Está terminando a anestesia, você começa a ouvir terminando a cirurgia, você começa a ouvir o intestino do paciente, pô, a pressão está boa, ele tá em jejum por bastante tempo, a pressão está boa, ele está bem hidratado, o burículos intestinais é uma boa relação. E é o primeiro que some quando o paciente está hipotenso ou está desidratado, tá? E o pulso periférico, que é mensurar o pulso periférico, que na anestesia a gente usa a curva peritmográfica, que é aquela ondinha do oxímetro. Aquela ondinha do oxímetro mostra para a gente se o paciente está com uma boa pressão ou não. A ideia é que eu falo para vocês que o oxímetro de pulso tem que estar fazendo o desenho de um pão de açúcar. Um cisto de ácido. Cisto de ácido. Entendeu? E aqui, estando tudo normal, a gente está falando que a oferta periférica está 100%, tá bom? E a gente tem um terceiro, que é parâmetros perfusionais, que seria lactato menor que 3,2. Esse exame é o exame de sangue. O lactato está muito presente na hemogasometria. A gente vai pegar um sangue arterial venoso e mensurar a quantidade de gás que tem, e ele vai avaliar se o paciente tem acidose, alcalose, ele vai dar esse valor de lactato. Só que esse exame, a última vez que eu vi, estava em torno de R$ 200, de uma amostra. Tá? Então é um exame caro, não é um exame rotineiro. Tá? E aqui, inclusive, na nossa região, a gente não tem como fazer exame. Não posso coletar o sangue aqui e mandar para Joinville, Jaraguá, para fazer esse exame. Ele tem que ser de pronto, porque ele analisa os gases dentro do sangue. Nessa condição de transporte, ele já atrapalha. Tanto que quando eu coleto o sangue, eu já coloco a temperatura do meu paciente, porque o aparelho vai ter que corrigir aqueles gases com a temperatura na hora da coleta. Então, não tem O certo seria já tirar e já fazer. Tem que ter o aparelho próximo do paciente, tá bom? É muito caro, assim, tipo, nós, tipo, Sim. Realmente caro pra caramba. Tá? E o custo, isso se reflete no custo. E aí, a oferta, né? Se a gente já sofre para o exame completo aqui por 115, um exame por R$ 200, é complicado. A demanda é pouca e aí acaba que o retorno do investimento acaba sendo muito demorado, tá bom? E a gente tem dentro da hemogasometria a avaliação da saturação da veia cefálica de oxigênio e a saturação da veia jugular de oxigênio. A gente pode coletar ou da jugular ou da safena e avaliar essa condição de concentração de oxigênio. Ele tem que ter mais de 70% de oxigênio no sangue venoso. Tá. Agora vamos inspirar para entender essa parte da oxigenação. Tá? O que os parâmetros perfusionais vão avaliar? Vão avaliar se as células estão usando oxigênio para produzir ATP. Se ele usa oxigênio para produzir ATP, ele vai produzir 32 ATPs e gastar 3 e vai ter um saldo positivo. Se ele não usar o oxigênio, ele vai fazer a respiração fermentativa e ele vai sair em déficit. Ele vai gastar mais ATP do que ele produz. Então, e com essa fermentação, ele vai produzir lactato. Então, se meu paciente não está chegando sangue suficiente nas células, ele vai começar a aumentar o lactato. Tá? E aí, por isso que esse exame acaba sendo tão importante. E o consumo de oxigênio no sangue venoso. O que acontece? O ar atmosférico está 21%. Todos nós respiramos esse oxigênio que vai para o nosso alvéolo pulmonar, e nosso alvéolo pulmonar vai passar para o sangue. E aí o sangue vai virar um sangue arterial, sangue oxigenado. Ele vai passar para o coração, vai até o capilar, e lá no capilar ele vai fazer essa troca. Vai entregar oxigênio e vai puxar CO2. Tá? Esse sangue rico em CO2, ele não é pobre em oxigênio. Ele vai ter mais de 70% de oxigênio. Tá? Porque a gente não consegue, de 21% do ar atmosférico, transformar em 100% sangue.
Tá? Então, a gente precisa que o sangue volte para o pulmão com mais 70% para a gente pegar os 21 do ar, completar os 100 e continuar o jogo. Tá? Com essa avaliação, a gente vai ver se o metabolismo está acelerado, se realmente no sangue venoso a gente não está tendo uma retirada de oxigênio, uma extração de oxigênio tão alta, maior do que a gente consegue ofertar. Então, essa é a relação, quanto está sendo o consumo. Isso daqui pode estar relacionado com uma dificuldade respiratória, não está conseguindo entregar, então passa 70, fica 80, consome, já baixa para 60, aí volta para 75, consome, volta para 59. Então, posso ter um consumo alto relacionado a uma baixa extração atmosférica, uma doença pulmonar, ventilatória, tá? Como eu posso ter um metabolismo acelerado demais, está consumindo mais do que o pulmão consegue ofertar. Aqui, isso daqui eu vou decretar se o meu paciente está em choque ou não. Entende que ele não vai conseguir, independente do que está acontecendo nessa. Aqui está comprovado que a oferta, o consumo está sendo maior que a oferta. Isso que significa essa nota. A saturação de O2 na veia jugular é só pela hemogasimetria, mas eu tenho lactômetro, eu tenho um aparelhinho que como se fosse da glicemia. Eu pego uma amostra do sangue, mensuro e ele dá o lactato, somente o lactato. Tá? Tem esse exame sim. O aparelho oscila de 700 a R$ 1.000 e só mede lactato. Hoje no mercado está tendo um aparelhinho tipo glicímetro para veterinária, que a gente pode usar em cachorro, cão, gato e vaca. Eu acho que tem também em pequenos ruminantes, que faz hemoglobina, faz glicose, faz corpos cetônicos, faz lactato. O aparelho tem em torno de uns R$ 1.000 e poucos. E aí você compra os kits com as fitinhas. Tá? E dá só uma pergunta, assim, que dá glicemia, vamos supor, ele dá interferência só, que é o teste rápido, com o teste de sangue. Nesse da lactato também, daria uma interferência? Bem difícil, bem difícil. Não, Mas mas- o do dedo com o de sangue vai dar diferença se o aparelho que você está usando é homologado pela medicina veterinária, tá? E se você está fazendo do laboratório com um frasquinho cinza. Lá a gente tem o roxo, o vermelho e o cinza. O cinza que é o para glicemia. Não adianta você coletar do vermelho e aí vai dar diferença com relação ao dele. Tá? Tem dois esses pontos. Tá bom? Então, tudo isso que a gente vai mensurar. Basicamente, a gente vamos falar, 90% que a gente faz exame físico. Quando vocês fazem exame físico, você está avaliando perfusão central e perfusão periférica. Quando a gente não está fazendo isso daqui. Tá? E aí cansa de o pessoal preencher papel ali no consultório, chega para mim lá, não sei o que ele tem, eu chego lá, vejo o exame físico, o paciente está lascado, ferrado. Como assim? Isso tem que engatilhar a urgência. Você começa a fazer exame físico, começa a dar alteração, opa, o paciente já tem que esquecer queixa, anamnese sobre o que come, tem que esquecer outras coisas, tem que focar no porquê que ele está tão mal, qual que é o risco que ele tem, tá bom? Por isso que não é só preencher papel, é preencher e analisar, avaliar. Opa, isso aqui está muito diferente, tem alguma coisa errada com isso aqui. E começar a investigar, ao ser urgente. Por isso que a gente vai ter essa linha da vida. A partir do momento que você faz isso, você tem que analisar os valores que você viu no exame físico e aí colocar em qual linha, em qual etapa que o paciente está. Tá? Paciente verde, o máximo que a gente vai tolerar é um ataque cardíaco. Tá? O paciente está no ataque cardíaco, está no ambiente estranho, bem estressado, beleza, tolerável. Mas o resto, os parâmetros estão tudo bem. Tá? Eu posso ter um ou outro alterado aqui, tá? Que é a temperatura um pouco alterada, TPC um pouco alterado, borburismo intestinal, pulso periférico que não consigo avaliar com uma perfusão, mas apenas um deles. Eu tenho ataque cardíaco de um deles com uma leve alteração. Esse paciente é o paciente verde, o paciente que eu tenho 48 horas para atender. Tá bom? O paciente amarelo, eu já vou ter um ou mais desses mais bem marcados. Vou ver que o paciente realmente está numa desidratação mais séria, está com nível de consciência um pouco alterado. Esse paciente vai ser o paciente amarelo. Tá? Esse daqui é o laranja que eu já vou falar para vocês. O paciente vermelho é o paciente que visivelmente ele tem mais que
alterações. Ele realmente está num processo de choque. Perda de consciência, dificuldade de pulso, pode estar numa taquicardia, mas também já pode estar numa bradicardia. Esse paciente, visivelmente, ele não está bem. O paciente está em choque. Não em parada, em choque. Tá? Qual a diferença de choque e parada? O parado não tem batimento cardíaco. No choque, ele está tentando compensar algum problema, uma distração, uma hemorragia. Ele está tentando compensar para não gerar parada. Então, no caso, ainda tem um pouquinho de sinais vitais. Tem sinais vitais, mas eles estão todos, praticamente todos alterados. A temperatura está baixa, a frequência cardíaca está baixa, o pulso está difícil de faltar, o nível de consciência está baixo, o TPC está muito aumentado, perceba uma visível desidratação, o paciente está numa situação mais crítica. Mas o coração está batendo. Tá bom? O laranja é o paciente amarelo, mas está com o lactato alterado. A gente chama esse paciente choque oculto. Então, ele é amarelo, só que a única coisa que eu preciso para saber se ele é laranja é medir o lactato. Ninguém na nossa região mede lactato. Então, o que eu posso fazer? Tratar todo amarelo como laranja. O paciente que corre o risco pode ser laranja, mas eu preciso mensurar o lactato. Hoje, o custo do lactato para o tutor vai estar em torno de uns 60 a 80 reais. Por isso que não é um rotineiro. Tá? Que deveria ser, todo hospital deveria ter. Tá? Mas não tem. Bom, deveria ter mensurar o lactato para justamente diferenciar que é o paciente amarelo e que é o paciente laranja. Tá? E não adianta, o laboratório faz para a gente, mas a gente coleta sangue num dia, o resultado vem no outro. Não adianta nada, o lactato terminal 24 horas para sair. Tá bom? E aí é um custo que o tutor tem que pagar para saber se é amarelo. E o exame normal é beleza, ele é amarelo mesmo. É só assim. Então, isso que tem que ser um exame que tem que estar ali de prontidão, tá? É o que a gente precisa fazer também no paciente amarelo que está internado. O paciente que está amarelo internado tem que ficar sob monitoramento do lactato constantemente. Porque realmente ele vai virar um choque oculto que vai virar um choque claro. Tá? Esse paciente laranja vai virar um vermelho, se eu não reverter a situação do porquê que ele está com a entrega de oxigênio alterada. Pegar um caso de um paciente aqui que a gente fez o hematócrito dele e ele estava com 12 de hematócrito. Com certeza. Andando, latindo. Né? Ele era um choque oculto, com certeza. Né? Um hematócrito, que o normal é 45, 50. Ele estava com 12. Tipo, anemia ferrenha. Então, a situação para ele é choque oculto, com certeza. Tá? Porque estava consciente, andando, coração batendo. Eles olhando assim, não dava pra... Não, você vai achar que é uma anemia. Então, a gente fez o hemograma para confirmar o ponto grave dessa anemia, o hematócrito estava 15. Tá? Então, esse paciente não é mais vitalmente fiável. Fiz uma internação e transfusão de sangue. Não tem outro jeito para ele. Tá? Esse vermelho aqui é o vermelho mais vivo. Tá? Por quê? Porque o paciente pode ficar bastante tempo em choque, tentando estabilizar. Quanto mais tempo ele ficar em choque, menos chances eu tenho de ele reverter. Quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico, mais cedo eu reverter a situação do paciente, jogar ele para o amarelo, mais chances ele tem de progredir. Quanto mais tempo ele ficar em choque, é como se o fisiológico começasse a falir, começasse a desistir, e ele vai evoluir para parar. Tá bom? Então, esse daqui já é um paciente de choque tardio. Esse daqui é o paciente que ficou em choque na tua frente. Esse daqui é o paciente que você encontrou ele em choque. Você não sabe quanto tempo tem. Ah, mas ele estava bom há 1 hora atrás. Não, ele tava em choque oculto há 1 hora atrás. Mas há quanto tempo ele está em choque oculto? Então, o paciente está em choque na tua frente, ele é tardio. É um paciente internado, o paciente está acompanhando e ficou em choque, aí vai considerar que ele está nesse nível. Tá bom? Você viu a transição, ele está aqui. Você não viu a transição, ele está aqui. Às vezes o paciente daqui vem para a hibernação. O paciente perde temperatura. Não falei para vocês que na vasodilatação a temperatura chega muito rápido à periferia? Então ele perde a temperatura também muito rápido. E aí esse paciente chega para você hipotérmico, bradicárdico, você não consegue medir pressão, o estetoscópio você escuta o batimento. Nossa, bem lá no fundo você escuta o batimento. Tá? Então pensa assim, paciente
Imagina esse frio, né? Chega um paciente com um filhotinho desidratado, inconsciente, você não consegue medir a pressão dele, você não vê pulso em lugar nenhum, no estetoscópio você ouve um batimento devagar. Qual a primeira coisa que vocês vão querer fazer nele? Temperatura 34. Só um pouquinho. É nessa hora que ele vai morrer. Porque o que está mantendo vivo ele é a vasoconstrição severa por causa do frio. Então, a primeira coisa que tem que fazer nele é o acesso. É pegar, colocar soro, hidratar ele, para daí subir a temperatura. Teve um paciente que a gente fez cirurgia no final do dia, foi bem longa a cirurgia dela, e aí era uma pitbull que foi feita uma mastectomia. Nossa, tumor de pele horrível, assim, bem complicado. Só que eu tenho hora para buscar minha filha. Então, deixei a equipe aqui, fui buscar minha filha, e eles aqui acompanhando o acordar. E ela demorou um pouco mais para acordar e a temperatura não subia, tá? Primeira coisa que tem que fazer é fluidoterapia, avaliar se o paciente está desidratado. Porque o que mantém o calor no corpo é a hidratação, é a água. A água que mantém o calor. Um paciente desidratado tem dificuldade em segurar calor. Quem segura o calor é a água. Tá? Então, eu falei para eles: faz fluidoterapia, faz uma prova de carga, sobe, faz um bolo de fluidoterapia, coloca ela no soro e vai esquentando ela. E aí, com isso, a temperatura dela foi subindo. Pressão estava ok, frequência cardíaca estava ok, era só a questão da temperatura. Tá? Até na hora que eu peguei minha filha, eu falei: como que vocês estão? Quer que volte aí? Vocês conseguem liberar? Como que vocês estão? Já era um final de estágio, já estava mais treinadinha. Não, professor, tá tudo bem, já falando com o tutor, já vamos liberar aqui, tudo certo. Beleza, tá? É... Mas a principal situação é pegar um vaso. Como ele está muito vasoconstrito, você não vai conseguir pegar vaso no braço, tem que pegar jugular e começar a fazer fluidoterapia na jugular, tá bom? Se puder ser um soro um pouco mais aquecido, vai ajudar um pouco nessa evolução, tá bom? Mas nem todo paciente que vai para a parada passa por essa fase, tá bom? Então, o caminho mais longo é esse, mas o paciente pode pular do amarelo, que na verdade é o oculto, pode cair lá para a parada, tá bom? Normalmente é o que acontece nas anestesias, né? O paciente está verde devido a uma dificuldade de oxigênio, um sangramento mais agudo, ele passa pelo oculto e vai para a parada. Tá bom? Por isso que a anestesista tem 15 vezes mais chance de reanimar o paciente. Tá? Porque ele não tem uma doença comorbidade. Ele teve um evento, e aí você reverte aquele evento, o paciente tem chance de voltar à vida 15 vezes mais do que os outros animais que têm parado. Tá bom? Isso não está no recovery, tá? Isso não está no recovery. Isso é o que eu estou mostrando para vocês como base técnica para a gente poder fazer a animação, tá? Parada cardíaca quando o paciente tem realmente ausência de batimento cardíaco, quando se para de respirar. A sobrevida varia de 5 a 7% em cães e 1 a 19% em gatos. Tá? Aqui em humanos, a estatística de 10 a 50%. Então, assim, a chance que a gente tem de fazer uma reanimação e o coração voltar a bater é de 50%. A partir do momento que esse coração voltou a bater, ele tem 19 a 8, 7% de voltar para casa. Porque isso depende de todo o cenário que aconteceu. O ser humano ele tem mais chance de voltar para casa, porque em muitos casos que a gente tem é traumatismo, um acidente. Tá? Os nossos pacientes que evoluem para a parada, a grande maioria deles é pacientes que vêm com doenças se arrastando e a gente não consegue vencer a morte. Né? No Recovery 2012, a gente tinha todos esses pontos de relevância. Preparação e prevenção, como que é o treinamento, o que é o suporte básico, o que é o suporte avançado, o que é o monitoramento e o que é a pós-parada cardíaca. O 2024, ele lançou o suporte básico e o suporte avançado. Tá? Acho que em monitoramento não. Vai vir um próximo recovery falando sobre a preparação, monitoramento e pós-parada. Tá? Vou mostrar isso para vocês mais na prática. Uma outra coisa que o Recovery 2024 traz seria o algoritmo o que fazer quando você está sozinho. Tá? Então, a partir desse,
desse algoritmo, a gente consegue ensinar leigos, ensinar as pessoas a fazer reanimação, tá? Porque o Record 2012 era assim, 5 equipes, socorrista 1, socorrista 2, faz isso, faz aquilo. Então, ele estava inserido uma parada cardíaca dentro de uma estrutura hospitalar. Aqui ele já tem uma recomendação o que fazer quando você está fora de um centro hospitalar, tá? Na nossa realidade do Brasil, é quando você está fazendo plantão sozinho, né? Então, agora a gente tem o respaldo do que fazer e se eu estava sozinho, eu fiz o que eu pude. Aí o problema é, por que você estava sozinho? Se todo hospital tem que ter equipe 24 horas, porque você no hospital estava sozinho, aí entra outros problemas jurídicos. Tá bom? Não ter o operacional. Se eu sou médico veterinário, fiz a animação sozinho e chegou a óbito, a falta de estrutura é problema do CNPJ, não do CPF. Tá bom? Encontrou o paciente inconsciente, você vai chamar ajuda, com isso vai sacudir e ver se ele responde. Essa tradução minha também é uma tradução pé da letra. Vai sair o Recovery 2024 traduzido em português. Aí ele vai dizer, realmente colocar aqui as palavras corretas, tá? Sacudiu, ele respondeu, você vai fazer a avaliação primária. Vai fazer a avaliação lá da triagem da fenotipagem do caso do paciente lá. A gente viu, tá? Não responde, eu vou avaliar se respira. Não respira, eu vou ver quantas pessoas eu tenho para ajudar. Se eu estou sozinho, eu vou avaliar se as vias aéreas estão livres. Se as vias aéreas não estiverem livres, eu vou desobstruir. E se estiver livre depois da obstrução, eu vou fazer o RCP sozinho. Fazer a reanimação absolutamente sozinho. Tá? Se eu tenho mais que dois, o primeiro socorrista inicia a compressão torácica e o segundo vai verificar as vias aéreas, intubar e realizar a ventilação. Tá? Então, aqui, atendo em dois, é isso que eu vou fazer. É isso que a gente pode fazer. Tá? Se eu estou sozinho, eu só vou fazer a reanimação. Não adianta eu querer parar para ventilar, não, nada. Eu só vou fazer a compressão. Tá bom? E aí, o que o suporte básico à vida vai dizer? Que eu vou fazer as compressões, vou fazer 30 compressões e 2 respirações, se possível. Se eu não posso entubar, vou fazer na máscara. Tá? Posso entubar, máscara facial, boca e focinho se você está seguro para fazer isso. Se você não tem nenhum comprometimento sanitário, um risco, uma preocupação sanitária, se sente confortável em fazer a boca e focinho, você vai fechar a boca dentro da bochecha, tampar, vedar o focinho com a mão e assoprar, tá? Ou colocar a boca direto, né? Mas isso tem que avaliar os riscos, tá bom? E aí, possível colocar no oxigênio, tá? Quanto tempo eu vou fazer isso? Por quanto tempo? A recomendação do recovery é até que socorrista adicione a Sherry, para ali você vai mudar do sozinho para a equipe completa, tá? Até o coração voltar a bater, ou até os esforços de reanimação serem encerrados, até você não aguentar mais. Tá bom? A minha avaliação, se o paciente tem uma parada não assistida, eu vou fazer 8 ciclos, vai dar uns 16 minutos. Tá? Se ele parou na minha frente, eu vou estender para 15 ciclos. E aí vai dar em torno de 30 minutos. Então tem a diferença, o paciente já chegou para mim parado, não sei quanto tempo ele estava parado, ou quando eu encontrei ele, ele já estava parado, ou se ele parou na minha frente, a gente vai estender por esse período, tá bom? Temos avaliação também de quando que não adianta mais fazer reanimação, tá? A pupila dilatada por muito tempo, então se passou o tempo, aquela pupila dilatada já vai mostrar morte cerebral, tá? E o capnógrafo não mensurar mais CO2, se possível, colocação no capnógrafo, tá bom? E aí, vai receber com 2 supostas, um vai fazer a compressão. Nesse caso, eu recomendo, por exemplo, tem 2 veterinários, beleza, cada um faz a sua parte. Mas só tem um socorrista, que é um técnico ou um aluno ou um leigo, né? Ele faz a compressão. E o segundo socorrista, que é o veterinário, faz a ventilação. Tá bom? Se chegar um terceiro socorrista, ele vai ajudar na compressão também, para fazer as trocas e a gente conseguir tentar por mais tempo, tá? No que for possível. Eu não aguentei ficar 30 minutos. Aí é um esforço esgotado, tá bom?
E aqui seria o algoritmo da equipe completa. Como que a gente faria a reanimação completa da maneira com a equipe fechadinha, tá bom? Tem um pessoal que fala que 3 já seriam suficientes para fazer essa animação. Outros falam que 5 já seriam suficientes, seria o ideal para essa condição. Né? Mas o recovery não fala em quantidade. Tá? O que seria? Ele está em ordem de prioridade. De momento que percebeu-se a parada, já se inicia a compressão. Tá? A recomendação ela é tão forte que é até favorável começar o batimento na dúvida. Teve dúvida, já começar a compressão. Tá bom? As compressões vão de 100 a 120 por minuto. E a ventilação. Aí segue ventilação, uma ventilação a cada 6 segundos. Tá? Aí com a ventilação seria avaliar a via aérea, inspecionar a via aérea, desobstrução, intubação e ambusar. Tá? Essa seria todo esse cenário 2 da ventilação. O terceiro seria colocar no monitor os parâmetros, poder avaliar principalmente o eletrocardiograma no capnômetro, tá? Quarto, fazer o acesso venoso. E 5, se for a condição do paciente, fazer os reversores de medicações que o paciente tem, tá? Nessa condição, o recorde de 24 fala sobre o posicionamento, eu tenho que estar com o braço esticado, tá? Com o peso, né, acima e com a mão trançada. Eu vou usar essa palma da mão como relação, tá? Não, no recovery não fala, mas a gente tem essa condição de música, acaba facilitando para acertar o ritmo, tá bom? Que vai ajudar essa condição da frequência mais correta, tá? Posicionamento, os cães que têm tórax em barril, tem que fazer em posição external, tá? Nesses pacientes, a gente vai fazer uma compressão torácica, eu vou comprimir o tórax vai comprimir o coração. Eu tenho que fazer uma compressão de 1/4. Um quarto, volta a 100%. Um quarto, volta a 100%. Tá bom? Eu vou ter os pacientes em tórax profundo, esses tórax em calha. Aí a minha compressão não vai ser na parte mais alta do tórax, minha compressão vai ser em cima do coração, vai ficar nessa linha atrás do cotovelo, tá? Aí eu vou aqui fazer 1/3 de compressão e recuo a 100%. 1/3 de compressão e recuo a 100%. Então, compressão e recuo, 120 vezes por minuto. Tá? E nos tórax normais, vamos dizer, a gente vai pegar na parte mais alta e fazer 1/3 da compressão e o recuo 100%. Filhotes, animais menores e gato, a gente pode usar esses 3 posicionamentos, tá? Coloca sempre a mão atrás da coluna, se posso fazer compressão digital, tá? Digital, a compressão polegar, a compressão manual, tá? E a compressão em punho. E aqui, nesses casos, é 120 mesmo, tá? Então, em mais pequenos, eu preciso de uma frequência cardíaca maior, tá bom? A segunda variação, que é a via aérea, por isso que eu falo tanto da laringoscópio com luz. Você fazer inspeção na via aérea, você não sabe porque o paciente parou. Você vai querer entubar as cegas, tem um caco de vidro ali, tem um corpo estranho, você não vai conseguir avaliar, não vai conseguir entubar. Então, tem que ter a visão, fazer a inspeção da via aérea, tá? E aí fazer a intubação. No caso de parada, sempre oxigênio 100%. Não é possível a intubação orotraqueal, eu vou ter que fazer um manejo cirúrgico, fazer a punção quicodiana, fazendo traqueostomia, eu vou ter que ir para outra técnica daí, tá bom? Que a gente vai ver isso também mais para frente, tá? O recovery fala da ventilação mecânica. Então, isso aqui seria a configuração para eu fazer a ventilação mecânica sozinho, tá? Hoje, na emergência humana, eles já são treinados para isso. Eles não são treinados mais a questão de UTI móvel, questão de reanimação, eles não são mais treinados em eles fazerem. Agora tem o Lucas, já viram o Lucas? O Lucas é uma máquina de compressão torácica. Você aprende a máquina na pessoa e aí a máquina fica fazendo a compressão. Tá? E aí ele é transportado, tudo isso, e a máquina não cansa, né? A máquina vai fazer a compressão da maneira correta. Então, coloca o paciente no Lucas e já coloca ele no ventilador mecânico, aí é só transportar. E essa é a condição ouro, né?
Então, aqui já se coloca um pouco a condição de ventilação, tá? Como ele pede PIP 0, daria para fazer a nossa parede de anestesia, daria para mensurar isso. O nosso só faz pressão final 0, tá? Que é o ZIP, né? Não FIP. E sempre lembrando da oxigênio, sempre oxigênio 5%, né? E aí, se não der a intubação orotraqueal, posso dar essas 3 técnicas, tá? Dando prioridade à punção, membro cricoidiana. Quando que eu vou usar essa punção? Vou colocar um catéter aqui na glote para poder fazer uma oxigenação, tentar oxigenar um pouco mais. Quando eu vou usar essa função? Quando eu vou demorar um pouco, mas eu consigo desobstruir a via. Eu consigo fazer por via oral, só que vai demorar um pouco. Faço a função, eu tenho um tempo para respirar, me acalmar e fazer a endotraqueal. Às vezes tem um tumor, tem uma obstrução, tem um posicionamento que eu preciso fazer, eu consigo fazer ela. Tá? Se eu vou fazer, eu posso fazer a punção para me preparar para a quicotomia. A hora traqueal não vai fazer, eu faço a punção e aí preparo a quicotomia. A quicotomia eu vou fazer um corte em cima dessa membrana que tem aqui. A gente vai ver em cadáver depois. Essa membrana aqui. E aí eu faço um cortezinho e passo o traqueotubo por ali. Então eu vou fazer uma intubação extra na extra oral. Tá? E a traqueotomia, que daí é realmente esse procedimento é mais demorado. Tá? É um procedimento cirúrgico. A quicotomia eu faço em 3 minutos. A traqueostomia eu faço em 8, 10. Tá? Então não dá para ficar 10 minutos sem respirar. Tá bom? Então por isso que ela tem essa camada de transição. Tá? Se eu avalio que a quicotomia não vai adiantar, eu faço a punção na membrana quicoidiana, que é mais rápida, em segundos eu faço ela, e aí eu parto para a traqueostomia. Se eu fizer a punção quicoidiana e a oxigenação melhorar, aí eu parto para a traqueostomia. Tá bom? A punção quicoidiana é aquela que ele vê no filme, o cara pede uma faca afiada, uma vodka e uma caneta líquida. Daí ele vai fazer o cortezinho e vai forçar o tubo da caneta ali. Tá? A gente não sofre com essa condição da dificuldade de intubação, tá? Mesmo nos pacientes mais complicados, a gente acaba tendo uma avaliação como aqui Lamé de facilidade. A gente consegue visualizar. O ser humano é bem complicado, tanto que eles têm lá, vídeo lá em endoscópio para melhorar essa visualização, tá bom? Há intubações que eu vi que eram mais complicadas, eram realmente pacientes que tinham tumor, né? Tá? Vai tentar investigar, força no raio-x, posiciona num jeito que o tumor cai em cima da traqueia, o paciente não consegue respirar e vira uma emergência, tá bom? Porque o paciente não deixa de fazer a inspeção da via aérea e você acaba não sabendo que tem isso, tá bom? Fez as compressões. Você vai ficar naquele fluxo lá das compressões e ventilação por 2 minutos, tá? Depois de 2 minutos, você vai fazer a troca do socorrista. E nessa troca, você tem 10 segundos para fazer a troca, avaliar se tem ritmo no eletrocardiograma, porque você colocou ele no aparelho eletrocardiograma, e vai tentar colocar o dedo para ver o pulso periférico. Tá? Isso tem que ser feito em 10 segundos, é a recomendação que mostrou que ficar perdendo tempo nessa etapa diminui a chance do paciente voltar. Tá bom? Dependendo desse cenário, você vai dividir esse percurso em outros 3 percursos. Tá? O que eu posso ter a possibilidade? Posso ter a possibilidade do coração voltar a bater sozinho, em qualquer momento. Tá? E aí eu vou avaliar o pós-parada. Obviamente, um pós-parada que ainda não foi publicado em 24, então está valendo em 2012. Tá bom? O que pode ter? Meu paciente pode não ter pulso, mas não ser passível de choque reversor. Tá? Então, nesse caso, eu vou fazer a epinefrina e a atropina. Vou fazer essas 2 medicações. A partir do momento que eu fiz isso, eu volto para a compressão e ventilação por mais 2 minutos. Tá bom? No momento em que eu parar e ver que tem atividade elétrica, tá? Mas não gera pulso, eu não vou. É um paciente passivo de choque. Na primeira vez que acontecer isso, eu volto para a compressão, de novo, mais 2 minutos,
e tenho 2 minutos para arrumar o desfibrilador. Na segunda volta, arrumei o desfibrilador, deu 2 minutos, voltou, é chocável ainda, aí eu faço choque de versão. Tá? Faço choque de versão e volto à compressão. Eu vou ver se a reversão deu certo depois de 2 minutos. Faz choque de versão e aí continua a compressão. Tá bom? Aí no próximo ciclo, se tiver voltado a bater, beleza. Tá? E assim eu vou até considerar que não farei mais, né? O que ele ainda fala não é obrigatório, tá? Mas ele ainda fala que depois de 15 minutos que não reverteu, né, ou parou, eu posso fazer bicarbonato. Só que ele pede ainda o bicarbonato se o pH tiver menos de 7. Então eu tenho que fazer hemogase, tá? Não posso fazer bicarbonato sem saber o pH, tá? E está refratário ao choque, eu estou fazendo todo o processo e ele não reverte o choque, tá? Aí eu vou fazer vasoativos, tá? Vou fazer epinefrina, noradrenalina, vasopressina, posso usar antiarrítmicos, como a lidocaína, posso usar outros fármacos para tentar reverter essa arritmia, tá? E tentar favorecer o próximo ciclo de choque, tá bom? Aqui, a adrenalina, né? A epinefrina, a dose é 0,01 miligramas por quilo. Recovery 2012 falava para fazer, acho que 3 vezes essa dose depois de uma dose alta. Não se recomenda mais a dose alta, somente dose baixa, tá? Então vocês não vão ver uma galera falando dose baixa, mas que não existe mais a dose alta. Essa é a dose agora, tá? Ou vasopressina. Vasopressina é difícil a gente ter na rotina, assim, é uma medicação cara. Então, só quem tem UTI mesmo no hospital acaba tendo vasopressina. A gente acaba tendo noradrenalina, tá? Para a relação dessa melhorar a pressão, tá bom? Então, a gente acaba usando a epinefrina, que é a mesma coisa que a adrenalina, tá bom? E a atropina, a indicação é o mais cedo possível, então daria para fazer assim que pegar o acesso, poderia fazer a atropina, mas a dose é única, 0,04 IB, tá? E a cada 2 ciclos. Cada 2 ciclos. Então, fiz o primeiro ciclo, fiz a adrenalina. No segundo ciclo, não voltou, eu não faço. Ele fala de 2 a 5 minutos. Só que o ciclo é de 2 em 2. Então, acaba fazendo 4 em 4, né? Tá? E aqui, quantas vezes forem necessárias. Tá? O Record 2012 falava para fazer 3 vezes, depois a última dose alta e desista da adrenalina. Aqui ele fala para fazer até se esgotarem esses esforços. Tá bom? E aqui o bicarbonato que ele indica, a mais de 15 minutos de parada, fazer, só que tem que medir o pH, tá? Para fazer o bicarbonato, tá bom? Aí vem nosso brinquedinho. E esse daqui é o site barra aplicativo, dá para usar ele como aplicativo para fazer a reanimação, tá? O pessoal que está semestre passado já conheceu. A gente faz assim, ó. Aqui o peso do animal, ele já vai indicar para a gente a frequência de compressão. Se ele pegar, eu acho que abaixo de 10 quilos, ele já vai fazer o som para 120. Se eu colocar acima de 10 quilos, ele vai colocar a compressão para 100, tá? É, acho que é isso, nós vamos colocar aqui, ó, 15, tá? Aqui ele tem como ensinar, no celular, dá para você baixar ele e salvar como um aplicativo na área de trabalho, tá? Então esse botãozinho aqui para ensinar a fazer o download como aplicativo, tá? E aqui vai fazer as compressões. Esse barulho maior é a ventilação. Esse é a compressão, aí ventila, tá? E aqui ele tá falando a 100, ó. Tá em 100, tá?
E o que tem que fazer, ó, iniciar a compressão e entubar e ventilar, colocar no monitor, acesso venoso, reversores. Preparar e aplicar a atropina, como eu coloquei o peso, ele já vai colocar aqui para fazer o quanto antes, e preparar a adrenalina para o próximo ciclo, para quando tiver a parada, para quando parar essas compressões, fazer adrenalina. Então, esse daqui é a ideia de ficar na mão do observador, orientando a equipe, o que deve ser feito para ficar nesse baseamento da orientação da equipe. Tá faltando colocar um botão de desistir, sabe? Só tem. Ele tem um botão. Depois ele vai aparecer um botão para. Voltou a bater. Você precisa colocar um botão para desistir. Aqui, ó. Aqui. Tipo, voltou. Você tem que colocar um para a equipe desistir. É... Sim, eu coloquei ele como base, né? Está bem básico, tá? Quero tentar ver se eu consigo pôr relatório, ou gerar um relatório de reanimação, para dizer como que foi, para poder ativar. Mas daí é ruim porque tem, tipo, eu acho que ele fica o complemento de uma ficha, sabe? Não vai ficar com uma ficha propriamente dita. Ó, tem 10 segundos para trocar e avaliar ritmo. Avaliar ritmo, chocável ou não chocável, tá? Vamos para o não chocável. Voltou o ciclo, tá? Aplicar a adrenalina, continuar a compressão e continuar a ventilação. E assim ele vai. Beleza? É. Uhum. Bom, não tem erro, né? Se você usa esse aplicativo e você segue o estilo. É. A ideia é. A ideia é essa daí. Agora eu tô colocando o termo de uso que ele tá com o objetivo de aprendizado. Não coloquei assim, use em parada, sabe? Para não ter. Ah, morreu porque eu usei o aplicativo, entendeu? Aí eu disponibilizo um link para assinatura de termo e aí depois a pessoa tem acesso ao aplicativo. Tá? E aqui né, voltou, demorou tanto tempo e aqui tem nova informação. Beleza? Qual o problema disso? Tá? Tem um pessoal que fala que tem que ter na equipe a cada 6 meses, né? A gente vê aqui, tá? A gente precisa treinar todo mês, tá? Porque a cada treinamento você absorve uma parte do som, aprende mais um pouco, muda um pouco aquilo, acaba pegando, tá? Também é ruim, tipo assim, o que que acontece? Você treina, fica treinando, nunca acontece parado, nunca acontece parado. Aí, nunca acontece, nunca acontece. Aí você fica a sensação assim, que eu nunca vou saber como fazer, nunca vou saber como fazer. Mas na hora que acontece, você sabe o que fazer, tá? Então, o treinamento é muito importante porque se torna motor e menos pensamento, se torna mais mecânico. Você faz e aí depois se toca o que você fez. Na adrenalina você age, tá? E aí a gente vê um bom resultado também, beleza?